esse jogo aqui eu criei no Google Apresentações, né? Eu tinha visto que dava para fazer no PowerPoint, e aí eu me arrisquei a fazer no Google Apresentações. Então tem aqui a tela inicial, né? Eu fiz uma tela de explicação, tá? Como dizem, é todo de slide clicável, né? Então, quando o aluno ele clica nessas outras partes, não vai. Apenas muda quando eu clico aqui, tá vendo? Eu coloquei o que para fazer isso? Eu fiz toda a tela, depois eu inseri uma caixa de texto, não, uma forma, né? Um retângulo em cima dele todinho, né? Então, eu deixei esse retângulo transparente, tá? E aí, eu coloquei o que eu queria que fosse clicável, enviei para frente, tá bom? Então, como que eu fiz? Ele ficou muito extenso, porque é uma revisão, tá? Eu ainda não utilizei ainda com os meus alunos, né? Eu fiz a revisão todinha e eu não utilizei. E para eu fazer, eu fiz como se fosse um joguinho, tipo aquele show do milhão, sabe? Então tem a pergunta, eu tenho os 3 botões de alternativa, e se o meu aluno ele não souber, ele vai para uma página de definição ou ele vai para uma página de ajuda, tá? Eu vou abrir aqui na apresentação, que acho que fica até mais fácil de falar para vocês como que eu fiz isso, tá? Então, fui lá cliquei em apresentação, meu aluno está jogando. Ó, veja que se ele clicar em qualquer parte aqui, não muda, tá? Então, vamos dizer aqui, ó, nosso candidato foi derrotado porque houve infidelidade partidária, né? Ah, então eu acho que é finalidade. Tá vendo aqui, ó? Ele errou. Então, quando ele erra, ele vai para o slide 23. Então, todos as minhas telas são sempre nos mesmos números. Então, eu fiz, acho que são 63 slides no total, tá? E aí eu tenho as telas que foram linkadas. Então, a tela de ajuda, a tela de definição, a tela de acertou, a tela de tente novamente, são sempre com o mesmo número. Então, se o primeiro slide é o 3, então o slide que vai conversar com ele é o 10, é o 20, o 13, o 23 e por aí vai. Então, ele vai clicar aqui, ó. Se ele clicar em qualquer lugar, não muda, ele tem que clicar aqui, tá? Ele pediu ajuda. Quando ele pede ajuda, ó, a ajuda está no slide 13, tá bom? Ele vai clicar aqui, não vai. Se ele clicar aqui, ó, vai sumir uma, tá bom? Então, ele pode, né, ou já ir para a resposta correta, ou ele pode ir para a resposta errada, né? Ó, novamente, ó, slide 23, tente novamente. Vou voltar, ele vai voltar para a tela inicial. Ah, ele quer uma definição. Então, na definição, eu coloquei uma frase, né, explicando, reexplicando, né, o que seria que está aqui, ó. Ele está expondo o motivo pelo qual o candidato foi derrotado. Ah, entendi. Ele aperta em voltar, volta para a tela para ele responder. Vamos dizer que ele não entendeu. Eu ainda estou com dúvida. Ele clica neste botão, vai para o slide 43, tá? E aí ele tem aqui, ó, o operador em destaque exprime a causa, né? E aí ele vai voltar, então clicou em causa, aparece esta tela para ele, tá? Junto com essa tela, ele vai clicar aqui em próximo, aí vai para a próxima pergunta. E aqui, ó, eu coloquei algumas letrinhas, estão sempre na tela seguido, tá? Então, venceu a primeira pergunta, ele vai para recebe a letra P. Tá bom? E ó, tá no 53 esse slide. Vou sair daqui, tá bom? Tá vendo, ó? Os meus slides estão todos assim, ó. Então, do 53 até o meu 62, né? Porque ele não precisa ir para um seguinte. Estão os de parabéns. Os do 52
Começa aqui, ó, no 43 até o 52 estão a segunda definição. Do 33 até o 42, a primeira definição, e todos estão linkados com os mesmos, tá bom? Então, os botões voltar vai para a mesma, ainda em dúvida, vai para o mesmo, tá? Ó, e eu não fiz só um botão de tente novamente, para poder me facilitar nesse... Como tinham várias telas, então eu preferi fazer um para cada, para facilitar na hora de eu mandar voltar. Então, o tente novamente, esse seria do slide 3, esse do slide 4, esse do 5 e por aí vai, tá? Aqui, mesma coisa no ajuda. Então, assim, ó, os meus slides de pergunta começam no 3. Então, os meus slides, quando ele fala para mim que ele precisa de uma ajuda, né, começa no 13. Se ele clicar lá e errar, começa no 23, tá? Então, cada slide tem o seu número, né? O número 3, ele vai sempre ligando com o 3. Acho que deu para entender, tá? E aí, o que eu fiz para poder fazer com o formulário, né? Então, ele chegou aqui. O próximo slide está assim, ó. Você passou para a última fase, né? Espero que tenha seguido minhas instruções e copiado os caracteres que apareceram durante cada conquista. Eu esqueci de mostrar para vocês. Aqui no primeiro slide eu já coloquei, importante, a cada fase vencida você receberá um caractere, né, letra, pontuação ou número, anote-o, será de extrema importância para a fase final. E aqui foi quando eu criei o formulário, tá? Então, eu peguei aqui, ó, tá aqui o meu formulário, né, eu vou abrir aqui o formulário para vocês verem o que eu fiz no formulário, eu vou até abrir aqui a minha visão, para não ficar tão extenso aqui o vídeo. Então, aqui, ó, o aluno vai colocar o endereço de e-mail dele, vai colocar o nome, e aí tem a primeira seção. Espero que você tenha anotado todos os caracteres que conquistou em cada fase. Agora, olhe para a tabela e descubra o código secreto. Então, em cada fase, ele tinha conquistado letras, tá vendo, ó? E aqui, inclusive, na última eu coloquei 2 letras e um ponto, né? E aí, quando ele vem aqui, ele tem como se fosse aquele código Morse, sabe? Mas com letras. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ele tem que ver quais são as letras que ele anotou, a pontuação que ele anotou, e ele vai copiar a sequência de acordo com as letras que ele anotou lá. E aí, ele vai assinalar aqui qual que é o correto, tá? Se ele assinar o correto, já vai aparecer essa mensagem. Parabéns, você anotou todos os caracteres com muita atenção. Até deixei uma perguntinha aqui. Achou difícil? Mas pode ser que ele não tenha feito, tá bom? Pode acontecer dele não ter feito. O que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar aqui. Acho que dá pra fazer rapidinho aqui, ó. Então, eu não sei porque apareceu esse agora embaixo. Normalmente ele tá dando um probleminha, acho que tem que arrumar. Mas ó, a tabela e o código secreto. Tá ao contrário, não sei porque apareceu agora assim. Então eu vou colocar aqui, ó. E aí, próximo. Apareceu aqui a mensagem, parabéns. Então eu acertei. Achou difícil? Posso colocar assim, como posso colocar não. E eu vou enviar, tá? Aí aqui eu coloquei os créditos do jogo, os créditos foram retirados da internet, as imagens dos personagens foram criadas através do aplicativo Mirror, né? E aí, o que eu fiz diferente? Quem não recebeu essa mensagem de parabéns, ó, caso não tenha recebido nenhuma, ó, se o formulário já te parabenizou, em breve você receberá a sua premiação no e-mail. Caso você não tenha recebido, clique aqui embaixo, né? Então aqui, quando ele clicar, ele vai receber, ele pode baixar essa imagem aqui, é como se fosse uma imagem de participação. Então, a gente pode criar como se fossem cartõezinhos, né? Ele teve a de participação, então ele recebeu esse ticketzinho. Eu posso dar uma nota para esse ticketzinho, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu e-mail para mostrar para vocês
como que ele vai aparecer, que é um recurso também do formulários, tá? Que tem aqui. Deixa eu mudar aqui para minha outra conta. No meu Gmail. Acho que nem foi nessa, mas coloquei a Suzana. Ó, e aqui eu já recebi, né? Como eu tinha acertado todas lá no meu formulário, eu recebi isso aqui, ó. Certifico que Suzana, foi o nome que eu coloquei lá no formulário, concluiu com sucesso a atividade Jogos Operadores Argumentativos. E aí tem a data que eu fiz. E esse ID de certificado é um código que eu tenho, tá? Esse certificado aqui que eu recebo automático é um complemento do próprio Google Forms, tá? Infelizmente, eu não sei por que eu tenho o meu e-mail cadastrado aqui do governo de São Paulo e ele não faz isso. Então, para eu fazer esse formulário com esses dados de vir certificado automático para o aluno, ele precisa, né, ser feito com o Gmail, tá bom? Então foi esse o jogo que eu fiz e eu espero que vocês tenham gostado.